Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre trazendo assuntos importantes e de interesse geral. Hoje não será diferente. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Você é muito mais forte do que você imagina. Pode acreditar. Converso hoje com Lígia Carvalho, ela é terapeuta ocupacional. Nosso assunto hoje é extremamente importante, é sobre autismo. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, obrigada. Bem-vinda, querida. Lígia Carvalho. Sabe que eu tenho um amigo que se chama Lígio de Carvalho. Ah. Verdade. Lígio, primeiro que eu conheço. Lígio de Carvalho é uma pessoa ligada ao futebol, escolinha de futebol, junto com o André Cruz, né? O famoso André Cruz, jogou na Ponte, jogou na Itália, jogou na Seleção Brasileira, enfim. Sim. São parentes, não, né? Sim. Aliás, não, é Lígio não. de Carvalho. De Carvalho, não, acho que não. Então vamos lá, Lígia, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Experiência e formação em técnicas avaliadas com certificação internacional em integração sensorial adulto e infantil, formação no tratamento neuroevolutivo, Bobat? Bobat, perdão. Só faltou o acento aqui antes. Atuação clínica e acadêmica na Unicamp e UFSCar também. É mestre em Educação Física Adaptada pela Unicamp, pós-graduada em Terapia de Mão pela USP e sócia proprietária da clínica Ludens e Ludens Cursos. Isso mesmo, né? Isso mesmo. O que é terapia ocupacional, hein? Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde e que tem como função, como objetivo, tratar crianças, adultos, idosos que por alguma razão, né, ou que já nasceram com algum problema, ou que ao longo da vida adquiriram alguma doença, algum problema, ou pode ser por um acidente de carro, de moto, e que toda a função, né, a função para o estudo, para o trabalho, fica comprometida. Então é o terapeuta ocupacional que vai reabilitar essas pessoas para voltar o máximo possível a ter as suas funções normais, cotidianas, de trabalho, escolar, enfim. Né? E como que ela é aplicada no autista? No autismo, vamos lá. O autismo, na verdade, ele, como né, a gente fala, né, TEA, transtorno do espectro autista. Tá. O que significa esse espectro? É porque é uma criança, é um adolescente ou um adulto que tem uma condição de várias áreas do desenvolvimento comprometida. Então, uma vez tendo essas áreas comprometidas, elas precisam ser tratadas. Então, geralmente, o que vai acontecer se, por exemplo, o autismo, ele pode ser detectado numa fase um pouco mais precoce, né? Então, hoje a gente já diz, os bebês, por exemplo, as crianças com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, já começa a apresentar alguns sinais, alguns sintomas que ou o pediatra, ou o neurologista, ou um psiquiatra infantil já pode detectar que há algo no desenvolvimento dessa criança. Mas o diagnóstico do TEA, por exemplo, quem é que dá? Quem é que dá? O diagnóstico, o médico, a especialidade que está habilitada para dar esse diagnóstico, ou é o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil. Ah, tá. Uma vez dado esse diagnóstico, então ele é encaminhado para uma equipe de profissionais, entre elas o terapeuta ocupacional, para tratar dessas crianças. Né? O que muitas vezes acontece, que isso é uma dificuldade até médica mesmo, é que muitas vezes o bebê, né, nessa faixa etária que eu falei, de 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, ainda fica um pouco difícil para se fechar e dar um diagnóstico. Então há muito erros de diagnóstico. Eu não diria erros, né? Mas eu acredito assim que muitas vezes é dado um diagnóstico precocemente e que aí toda uma situação familiar, a própria criança muda toda a vida de uma família que de repente tem um diagnóstico tão pesado como é o do autismo. Perfeito, né? perfeito. Então, hoje, felizmente, tem mudado um pouco, né, essa mentalidade e, felizmente, eu me coloco aí, né, fico feliz, né, de fazer parte dessa equipe,
mas muitas vezes os médicos encaminhando para nós, né, profissionais aí, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, que são os profissionais que mais, né, vão estar atuando com essas crianças, e como se fosse um pedido de ajuda mesmo, né, para a gente auxiliar nesse diagnóstico. Entendi. Então, isso tem sido bastante importante, né, para a nossa profissão. Lígia, primeiro, quem tem autismo é autista. Autista. Tá. Não, porque eu falei autista aqui, você não repetiu, eu falei, será que a gente não fala autista para quem tem autismo? O autista, ele é tratado também com medicação? Sim, existe muitas situações que precisa ser tratado com medicação. Não todas as situações? Não todas as situações, porque não é uma medicação como uma outra doença que você toma uma medicação para você sarar daquele problema ou daquela doença. O autismo, ele não tem cura, né? Mas o que acontece? No próprio desenvolvimento, como uma sintomatologia do autismo, por exemplo, você pode ter muitas vezes em alguma criança, um comportamento muito desorganizado, um comportamento de muita ansiedade, às vezes de agressividade, né? E essas situações muitas vezes precisa ser medicada, né? Quem faz essa medicação geralmente é o neurologista ou o psiquiatra infantil. Não é o terapeuta ocupacional. Não é o terapeuta ocupacional. Ele pode relatar, conversar com o médico, e aí o médico prescrever. Eu vou dizer de toda uma sintomatologia, de um comportamento, de algo que não está compatível, a criança não está conseguindo ser funcional, né, no dia a dia, nas atividades dela, e que então, por essa razão, essa criança precisa ser medicada. Perfeito. O terapeuta ocupacional, ele não pode nem dar o diagnóstico e nem medicar, né, mas a gente tem todo esse respaldo, né, essa observação que nós fazemos no nosso dia a dia, no momento do tratamento, da avaliação, e isso a gente pode remeter para o médico Lígia, atuar. Como tudo na medicina, o diagnóstico precoce é muito bom, ajuda muito. Sim. Agora, o detalhe é que, de repente, a gente precisa entender o que seria essa precocidade para não incorrer num erro de avaliação por ser exatamente muito precoce. Sim. Assim, até alguns anos atrás, existia uma situação assim, que toda criança ela poderia ser diagnosticado a partir dos 3 anos dentro do espectro autista. Por que isso? Porque, na realidade, se espera que uma criança até aos 3 anos de idade, a comunicação venha. A comunicação verbal, a comunicação gestual. Sim. Então, uma vez não vindo essa comunicação, pode sugerir que essa criança possa estar dentro do espectro. Só que hoje, o que na verdade a gente vê? Óbvio que a questão da comunicação é um dos sintomas mais importantes aí e com atraso bastante significativo no autismo, mas você tem vários outros sinais que já já acende a luzinha vermelha. Entendi. Então é uma criança que não faz um contato social, é uma criança que muitas vezes vai preferir se isolar, o modo dela brincar é diferente. Perfeito. Lígia, eu já entrevistei algumas pessoas falando sobre autismo, mas acho que eu nunca fiz a pergunta que eu vou te fazer agora. Ai. Não. Tomara que eu consiga responder. É possível que, por exemplo, uma criança plenamente normal, falante, que faça tudo dentro dos conformes e tal, não sei o quê, vá até os seus 5 anos, tudo bem, e de repente ter uma mudança de comportamento que possa ser diagnosticado como autismo? Como autismo, não. Na minha experiência, eu nunca tive esse caso. O que, sim, isso acontece com certa frequência, mas isso tem uma explicação, né? Hoje, felizmente, a medicina está evoluindo, a ciência, enfim, e está conseguindo descobrir isso, que você pode ter uma criança que ela tem um desenvolvimento normal, motor, comunicação, né? Socialmente, o brincar dela que vai normal até mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. E de repente a família começa a perceber
que a criança deixou de fazer todas essas funções Perfeito. que já estavam vindo, que já conseguia, né, ser observado, o que a medicina filmado. fala disso? O que acontece? Você tem, hoje tem se estudado muito, logicamente, porque está se buscando a causa, né? Mas o que se tem se falado muito é a questão da genética, né? O que acontece exatamente nessa fase que essa criança começa a ter essa perda, né, dessas funções que já estavam adquiridas, né? Então, hoje se fala muito na poda neural, né? Porque ao mesmo tempo que você nasce com o número de neurônios, Sim. só que na verdade, aí ao longo do primeiro ano, segundo ano de vida, você tem neurônios que morrem e outros neurônios que nascem. Essa conta sai errada. Tá, morre mais do que nasce, digamos. Exatamente, né? Ou alguns neurônios não morrem quando deveria morrer. Entendi. Então, tanto é que um dos problemas, muitas vezes, é assim, que é sinal de alerta de algumas crianças que têm o perímetro, né, craniano um pouquinho aumentado. Isso não é sinal de que ela é mais inteligente, perfeito. Mas é porque, de fato, agora, é uma má formação. Você acha, né? Zélia, perdão, Lígia, você acha, Lígia, que haverá um dia em que, assim como nós temos o teste do pezinho, o teste da orelhinha, da língua, haverá um dia em que um determinado teste no nascimento já vai detectar? Sim, eu acredito que sim. Até mesmo porque o investimento que tem sido feito, né, nesse sentido, não vou dizer para você no Brasil, porque a gente, infelizmente, né, no Brasil lá a questão fora da ciência não corre no mesmo tempo da necessidade aí que a gente tem. Mas nos Estados Unidos está muito avançado. Né? Então, de fato, a expectativa é grande de que a gente consiga ter uma intervenção mais preventiva disso, porque eu não sei se você sabe ou se algum entrevistado já colocou sobre isso, e é muito assustador porque hoje se fala que a cada 68 crianças nascidas, uma vai nascer com autismo. É um número absurdo. Então, é absurdo, e a gente assim, então, isso é uma preocupação muito, muito grande e que deve ser por todos, porque não vai demorar todas as pessoas, pelo menos um autista dentro da família vai existir. Então, você imagina que isso precisa ter toda uma mudança, né? Uma mudança das famílias, dos profissionais da área da saúde, porque isso, infelizmente, também existe muitos profissionais da saúde que não sabem lidar com essa criança, com esse adolescente, e a coisa vai ficando muito complicada. Lígia, você disse, a cada 68 crianças, uma nasce com autismo. Será que não era assim já antigamente e nós não descobríamos? Não, infelizmente não. Não. Né? Então, isso a gente escuta muito esse tipo, né, de argumento, que não, hoje existe mais instrumentos que nos ajudam a avaliar as crianças, não. E isso não é uma situação que acontece aqui em Campinas, estado de São Paulo, Brasil, isso é mundial. Né? Hoje eu tenho ido a congressos internacionais e essa realidade, é uma realidade mesmo, né, que hoje está acontecendo, é igual em todas as situações. Então, hoje o que a gente sabe que existe uma condição que é genética, né, que é um pouquinho isso que eu falei, mas existe também uma condição que é ambiental. Né? Então, a gente precisa entender que... Quando você fala, desculpa interromper, quando você fala, pode tomar sua água aí à vontade. Tá. Quando você fala do ambiental, então você está falando de tudo aquilo, do entorno da criança. Sim. Então, pais e mães, irmãos, família, enfim, tem uma função muito importante e determinante desses casos. E porque quando você começa a estudar e investigar um pouquinho mais essas causas, então aí entra pelos agrotóxicos, pelas questões culturais e sociais. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Hoje, se você for observar, os casais têm preferido engravidar muito mais tarde. Muito mais tarde, não é? Exatamente. Isso é uma condição bastante propícia importante, que, de repente... entendeu? Antes a gente tinha aquela questão, uma criança com síndrome de Down, em geral, uma grande maioria, uma grande porcentagem, é aquela mãezinha que já tem uma idade um pouco mais avançada e engravida e o risco aumenta muitíssimo para a síndrome de Down.
Que é detectada na vida intrauterina. Na vida intrauterina ainda. Exatamente. Né? O autismo, um dia, se vier a ser, vai facilitar, inclusive, o tratamento. Isso. Agora, esse aspecto, né, da mãe um pouquinho mais velha, né, isso também pode ser um fator causal para ela ter uma criança. Ou famílias que tem na família alguém que tem uma sintomatologia dentro da saúde mental, como uma esquizofrenia. São fatores que vão aumentando essa condição dessa criança ser autista. Então, não só genética, mas também ambiental e social e cultural. Lígia Carvalho. É moça inteligente, hein? A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já, tá bom? Aguarde um instante só. Voltamos aqui no Visão Geral de hoje, conversando com a Lígia Carvalho, terapeuta ocupacional. Estamos falando especificamente sobre o autismo. Lígia, e como funciona a integração sensorial? Então, integração sensorial é uma técnica de tratamento, né? Uma técnica de tratamento que ela foi, né, idealizada, preconizada por uma terapeuta ocupacional americana. Ela era psicóloga também, ela chamava de Ners. Ela já é falecida. E a Diners, ela estudou sobre qual é a função, o que interfere, né, na vida funcional de uma criança, o que está relacionado à integração dos sistemas sensoriais. Né? Então, na verdade, aqui, nesse momento aqui, provavelmente, o sistema sensorial que nós dois estamos mais usando é o auditivo, é o visual. Perfeito. Mas tem um sistema também que está dando condição de nós nos mantermos sentados, atentos, né? Nosso nível de alerta, de atenção, né, controlado. Eu muito mais ainda, porque eu tenho que comandar aqui, prestar atenção no gestual e tal, essa coisa toda. Então, ao mesmo tempo que você está olhando para mim, você está percebendo que tem outras coisas acontecendo aqui no ambiente, né, e que você tem que ter controle. E como os seus sistemas estão muito bem integrados, o que acontece? Você está tendo uma resposta adaptativa maravilhosa. Quase que uma integração extrasensorial. Extrasensorial, Mas você está tendo uma resposta adaptativa muito adequada, né? Porque você mesmo prestando atenção em todas essas entradas sensoriais, né? Você está conseguindo manter a atenção, né? A gente construindo a nossa linha de pensamento para a gente conversar. Então, o que acontece? Qual é a relação que a integração sensorial tem com a criança autista? Essas crianças, o que na verdade acontece? Elas não percebem o ambiente como nós percebemos. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, eu sei que tem uma luz que está se dirigindo a mim, essa luz está forte, mas para o meu sistema visual, está tranquilo, isso não me incomoda. Existe um barulhinho aqui que é do ar-condicionado que eu também não está me incomodando. Para essas crianças, o que acontece? Esse estímulo visual, esse estímulo auditivo, eles reverberam, se intensificam muito. Entendi. Ele não faz um registro como eu faço, como você faz. Sim. Então, aquele som que para qualquer pessoa é suficiente. Entra por um ouvido e sai pelo outro, tudo bem. Para ele não. A gente quer escutar o que a gente não quer escutar. Isso, exatamente. Né? Isso não vai causar um incômodo a ponto de eu perder a minha atenção com você e a gente continuar aqui o nosso assunto. Entendi. Para essa criança, que a gente fala que é um problema de modulação sensorial, ela não consegue modular muito bem esses estímulos que fazem parte do ambiente. E o que isso causa nela? E isso causa, irritação. Em geral, um problema como esse, gera um problema de comportamento. Mas não é um problema de comportamento, aquela criança que tem um problema de comportamento porque ela é agressiva ou porque ela é muito é só momentâneo, né? Esse comportamento desorganizado é um comportamento a partir de um estímulo sensorial. Parou o som, parou a luz, mudou. Provavelmente ele vai se regular. Agora, entendi. O que acontece é que assim, nem sempre parou, ele para.
Tá. Entendeu? Porque muitas vezes isso desorganizou de uma tal forma essa criança que ela não consegue... Agora não adianta mais, tá feito, é o que pensa ele, de repente. Isso, e ele vai ter um comportamento bastante que pode ser bater a cabeça numa parede, começar a se morder, começar a agitar. E não necessariamente só o estímulo sensorial, que eu posso dizer o visual, o auditivo, né? Se ela vai num ambiente onde tem muita gente andando, correndo, por exemplo, para um autista ir num shopping, nessa época do Natal, né, é uma loucura, porque ele não dá conta de integrar tudo, porque quando você vai num shopping, é estímulo visual, é estímulo auditivo, é pessoas andando, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Ela não consegue processar de uma forma adequada esses sistemas sensoriais. Entendi. Então, a proposta dessa técnica de tratamento de integração sensorial é ajudar essas crianças a conseguirem se autorregular, né? Porque o tratamento vai no sentido da gente ajudá-las a regular esses sistemas sensoriais que estão desregulados, perfeito, né? Uma maneira mais... Perfeito. Então, na medida que a gente trata essa criança, ele passa a se autorregular. E é muito lindo esse processo, imagino. né? Porque muitas vezes ele mesmo fala, quando ele consegue, quando eu posso dar alta para essa criança, é quando ele fala assim para mim: esse som tá muito, eu preciso sair desse ambiente. Olha! Então, isso é uma autorregulação. Você entendeu? Porque antes mesmo dele ter um comportamento desorganizado, ou começar, ele vai sair desse ambiente por conta dele. Agora, Lígia, não é um tratamento barato, a gente sabe disso. Eu não sei até onde o SUS leva, até onde o SUS faz. O que pode acontecer para aquelas famílias de menor esclarecimento cultural, para aquelas famílias de menor poder aquisitivo, que têm uma criança e que, por razões tristes até, acabam não levando para o tratamento e tal? O que acontece com essa pessoa a partir do momento que ela vai ficando mais adulta? Olha, eu vou dizer para você que é muito triste essa realidade, porque muitas vezes essa criança vai conseguir um tratamento numa fase muito mais tardia. Sim. E aqui, sim, isso é uma verdade. Essas crianças, não só quanto antes for feito um diagnóstico, né, como também o quanto antes você iniciar um tratamento, que não necessariamente é só da terapia ocupacional ou com uma intervenção da integração sensorial, mas um fonoaudiólogo, um psicólogo, uma ajuda a essa família de como lidar com essas crianças, né, que isso é super importante. Isso só vai fazer com que essa disfunção, essa dificuldade funcional e social dessa criança vai ficar cada vez mais grave. Perfeito. Né? E aí tem coisas que o trem já passou, né? Exatamente. Que aí a gente não tem como recuperar muitas vezes. Você disse há pouco, basicamente no início da nossa conversa, que o autismo não tem cura, tá certo? E toda vez que você fala em tratamento, você fala essa criança, mas e o adulto? Como é que ele é tratado? Então, hoje eu sinto assim, né? Ao mesmo tempo, é muito triste, né, essa quantidade, né, esse aumento que teve do autismo, mas em contrapartida, o que acontece? Os profissionais estão mais habilitados, porque também os profissionais não sabiam o que fazer, não sabiam como tratar, né? Sabiam que você tinha um caso, outro, e o que você sabia era suficiente para tratar. Não, agora é uma quantidade muito grande, cada autista é único, com a sua especificidade, com a sua dificuldade. Não é E há vários graus também. Há vários graus, né? Mais leve, moderado, severo. Então, antes a gente tinha uma, vamos dizer assim, entre aspas, mas uma receita um pouco mais pronta de como nós iríamos tratar esses pacientes. Perfeito. Hoje não existe isso mais, né? Por quê? Porque cada criança que vem para nós tem uma demanda diferenciada. Ninguém morre de autismo. Né? Ninguém morre de autismo. Mas todo mundo morre com autismo quando tem. Sim, quando tem. E aí, né, só para completar, o que acontece? Hoje, como felizmente a gente tem um pouco mais de recursos, instrumentos para tratar dessas pessoas, hoje a gente começa a ter algumas outras possibilidades de tratar o autista adulto, por exemplo, né? Ou adolescente, né? Então, a gente tem, quando eu falo da criança, o tratamento ele é mais individual. Lígia, eu quero que você me fale quem é Luigi Epifânio Venturoli, mas antes eu queria perguntar para você o seguinte:
As pessoas vão passando, o autismo pode piorar? Olha, a pessoa tem grau 1, mas foi para grau 2, foi para grau 3, alguma coisa. Pode isso, não? Não acontece isso, não. Melhorar, sim? Melhorar, sim. E mesmo porque você, como a gente falou aqui, né, de um grau mais leve ou moderado ou mais severo, o que pode piorar é essa condição, muitas vezes, de um comportamento ou da falta de tratamento mesmo, né? Então, que precisa aí, muitas vezes, você consegue tratar ou controlar essas crianças pela própria terapia. Tá. Agora, tem alguns casos que a terapia não dá conta, então aí nós precisamos de um tratamento medicamentoso. Né, para poder ajudar nesses comportamentos. E quem é Luigi Epifânio Venturoli? Luigi é uma criaturinha que hoje, acredito que o Luigi deve estar com uns 12 anos, mas ele começou conosco na Lourdes. Tem autismo? Tem autismo, ele é gêmeo com o irmão. O irmão não tem? Com o irmão também está dentro do espectro autista, né? Só que assim, com graus um pouquinho diferenciados. Tá. E o Luigi, né, para nossa surpresa e alegria, ele teve uma família que correu muito cedo, começou o tratamento com ele. E hoje, essa semana, nos anunciou que ele vai lançar um livro. Olha que maravilha. Né? Ele vai lançar um livro agora, é uma família que é de Rio Claro. E o lançamento do livro dele vai ser dia 1º agora de dezembro. Que legal, né? Então, muito legal. Isso você vê que é um caso de um final bastante feliz. Muito a gente pode feliz, dizer né? que é final, não é final, tá? Ele é um adolescente, né? Mas a gente fica muito feliz pelo Luigi, né? De poder anunciar isso aqui. E o título do livro, só o título dá vontade da gente ler o livro, hein? Só o título, hein? Uhum. O relógio que perdeu as horas. Que título extremamente sugestivo, né? Sugestivo. Eu estou muito curiosa para ler esse livro. Muito, muito. Querida, nosso tempo acabou, mas pena. A gente vai falar outras vezes com você. Você é muito didática, explica muito bem, fala muito obrigada. bem. Lígia Carvalho, gostei demais e espero que você continue com esse seu trabalho maravilhoso, viu? Muito obrigada. Obrigada pela atenção, viu? Conversei com a Lígia Carvalho, ela é terapeuta ocupacional e me deu o privilégio aqui de entrevistá-la no nosso Visão Geral de hoje, falando sobre esse tema extremamente importante que é o autismo, falando da terapia ocupacional. Não se esqueça que o nosso esporte eu apresento todo dia de segunda a sexta, à 13h, o RF Esporte Clube, tá bom? O Visão Geral, você já sabe, de segunda a sexta, às 21h30 da noite. Saúde, paz, alegria, sorte para todos nós. Tchau, pessoal.